Boa noite mais uma vez. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 6, do verso 9 em diante. Nós vamos até o fim do capítulo 6. Nós estamos numa série de pregações no texto de Gênesis 6, entendendo e estudando a vida de Noé. Hoje o tema da nossa reflexão é sem tempo para perder. As pessoas dizem que não tem tempo. Quem dirá perder tempo? Mas eu quero refletir sobre algumas coisas que eu acredito que nós temos perdido muito tempo na vida, em algumas situações. Vamos lá? Gênesis capítulo 6, verso 9 até o verso... Nesse primeiro momento farei a leitura até o verso 18, mas nós vamos refletir até o verso 22. Diz assim a palavra do Senhor. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, disse Deus a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência e por causa deles eu destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos e revestida de piche por dentro e por fora. Faça-o com 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra chegou até nós, e a Tua palavra que transforma, revigora, edifica as nossas vidas, ó Pai. Por isso que clamamos ao Senhor, Deus, é o que o Senhor use-me como instrumento do Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, apesar de mim. Que o Senhor fale aos nossos corações de forma poderosa, Pai, que Teu Espírito venha agir em nós. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a história de Noé é uma história famosa. Talvez você já tenha visto um desenho, talvez você já tenha visto um filme, talvez você já tenha lido esse texto, talvez você já tenha ouvido várias pregações. Mas nós vimos semana passada, quando nós começamos a expor esse texto, que apesar dela ser conhecida, isso não significa que ela é simples. Existem uma série de detalhes na história de Noé que revela coisas extraordinárias para nós. Então, para a gente entender o contexto todo, a gente precisa ir lá para Gênesis capítulo 1, onde a gente vai ver o contexto, porque a história de Noé está dentro de uma narrativa onde o povo está sendo lembrado sobre quem é o seu Deus. Lembra, Gênesis foi escrito por Moisés, ou registrado por Moisés, no período em que o povo saiu do Egito em direção à terra prometida. O povo ficou 400 anos escravos no Egito e estava em direção à terra prometida, peregrinando pelo deserto, e é nesse momento que esse texto é registrado, ou tem como editor final Moisés. E qual era a ideia? Relembrar quem era o seu Deus e relembrar qual era a origem do seu povo. Então, a narrativa começa falando que Jesus criou todas as coisas, ou que Deus criou todas as coisas. Capítulo 1 tem a criação, capítulo 2 a criação do homem, capítulo 3 então começa a mostrar por que a terra não está tão legal assim. E o que é visto é que o homem escolheu desobedecer a Deus quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem escolheu ser igual a Deus e andar de maneira independente para com Deus. E quando o homem fez essa escolha, ele passa a caminhar agora no pecado. A partir de Gênesis capítulo 4, é relatada a consequência imediata disso. 2 irmãos, os 2 primeiros irmãos, se matam. Melhor, Caim mata Abel. E a descendência de Caim, então, nos é mostrada como aquela que seria a descendência da semente da serpente.
Algo que Deus fala lá em Gênesis capítulo 3, que a partir daquele momento haveria 2 tipos de sementes sobre a terra: a semente da serpente e a semente da mulher. No caso, Caim de cara já é identificado como da semente da serpente. E a sua descendência prova isso, mostra isso, porque Caim matou o irmão e logo da sua descendência vem um homem chamado Lameque, que diz que vai ser 70 vezes pior do que foi o seu tataravô Caim. Ele diz que matou um homem, matou uma criança só porque falaram mal dele. Ele cria poligamia e por aí vai. Então, Gênesis capítulo 4 mostra qual é a realidade da degradação da humanidade da semente da serpente. E em capítulo 5 a gente vê a semente da mulher. Nasce Sete, o filho então que daria continuidade à semente da mulher. Sete então vem, é o nome mesmo, viu? Sete. Vem e ali é narrada a sua descendência. Entre elas tem o famoso Enoque, o homem que andou com Deus e foi levado para junto com Deus e não conheceu a morte. E Noé vem justamente dessa descendência. Por coincidência, o pai de Noé também chama Lameque, mas não é o mesmo Lameque da descendência de Caim, é outro, esse é da descendência de Sete. E o que nós vimos no capítulo 6 é que até a descendência de Sete, que seria a descendência da mulher, que era para ser a galera do bem, que era para ser os bonzinhos, enfiaram o pé na jaca. E agora estava tudo lascado, não tinha ninguém mais. A descendência ruim era ruim do jeito que tinha que ser, e a descendência boa se misturou com a ruim e lascou tudo. Lascou tudo. Lascou tudo. E foi assim que terminou o texto, mostrando para nós como a humanidade estava perdida. Mas agora, no capítulo 6, na continuação dessa história, entra o grande personagem dessa história, o homem chamado Noé. Então, em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês algumas coisas que a gente precisa meditar. Olha o que diz aí o verso 9. Essa é a história da família de Noé. Ou seja, a partir daqui nós vamos começar uma nova história. Nós vamos começar uma história do início. A família de Noé, a descendência de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Logo de cara ele dá 2 características para Noé. Um homem justo e íntegro. É a primeira vez na história da humanidade, na Bíblia, que essas palavras são usadas. Justo aqui significava que a sua conduta, a sua forma de agir era justa. Mas não justa porque ele criou um código moral para si mesmo e seguia esse código moral. Não. Era justa porque ele vivia segundo a justiça de Deus. A sua conduta era como a justiça de Deus já tinha estabelecido. E ele era íntegro, significa que ele era completo. A palavra aqui dá uma ideia de que ele não era hipócrita, ele não era falso. Ele era o que ele era. Ele era autêntico, ou seja, a pessoa dele era justamente, não era falsa no que diz respeito à sua atitude. Porque tem gente que é assim, não tem? Tem gente que as atitudes são boas. Você olha para a pessoa e fala assim, mas que pessoa joia! Que pessoa bacana, que pessoa fantástica. E de repente você conhece, né? Quando que a gente experimenta isso? Quando a gente casa. É assim. Nossa, meu namorado é lindo, maravilhoso, espetacular. Ah, minha noiva, nunca vi nada igual. 2 meses depois eu descobri quem era. E assim vai. Não é assim? A gente conhece. Mas no caso de Noé, Noé era íntegro. Fiz só uma brincadeira, tá bom, gente? Calma lá. Todo mundo já está aí, vou casar, mas não, quero não. Brincadeira, mas é assim mesmo. Então, olha só. No caso de Noé, Noé era um homem íntegro. Ele era o que ele falava ser. Ele não era falso, ele era íntegro. Ele era justo nas suas ações e era íntegro enquanto pessoa. Ele era quem ele era. Agora olha só qual o contexto que ele estava, onde ele era íntegro e justo. Ele era um homem justo e íntegro entre o povo de sua época. E que povo era esse? Esse povo, amigão, é degradação total, é violência, é roubo, é mentira, é engano, é só isso. Essa era a galera que Noé convivia. Lembra? A descendência ruim era ruim, e a descendência boa tinha ficado ruim também.
E Noé está no meio daquele contexto. E mesmo no meio daquele contexto de perversidade e devassidão, ele era um homem justo e íntegro. E aí, por isso que eu trouxe essa frase aqui, do pastor Marcos Granconato, um pastor batista aqui no Brasil. Ele diz o seguinte: Noé esvazia as nossas desculpas de viver sem integridade em um contexto de depravação. Porque presta atenção, eu já ouvi, eu acho que eu já falei, provavelmente você também já ouviu e já falou o seguinte: não dá para fazer diferente, se eu fizer diferente eu estou lascado. Mas é errado, irmão. Mas todo mundo faz. Aí eu lembro da minha mãe dizendo: você não é todo mundo. É como se Deus dissesse isso para nós, né? Você não é todo mundo faz, mas você não. Você não. Você não faz. Meu irmão, Noé vivia numa época em que a nossa geração, você está achando que o mundo está ruim? Na época de Noé era muito pior. Você está achando que o povo é mau? Na época de Noé era pior. Mas ainda assim, ele era justo e íntegro. Significa que eu e você não podemos usar circunstâncias aonde nós estamos inseridos para não sermos justos e íntegros. A desculpa não pode ser dada nesse sentido, porque Noé acabou com o nosso argumento. Não dá para dizer assim: todo mundo rouba, eu tenho que roubar também. Não dá para dizer assim: todo mundo sonega, eu tenho que sonegar também. Não dá para dizer assim: todo mundo mente, eu vou mentir também. Não dá para dizer, você está entendendo? Não dá. Não dá. A circunstância não justifica a sua atitude má. Não justifica. Agora, como que nós podemos ser de fato justos e íntegros, mesmo num contexto de perversidade e depravação? Como? Como? Aí aqui o texto continua respondendo para nós. Olha só, verso 9. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Essa é a razão. Essa é a razão. Essa é a razão. A causa dele ser um homem justo e íntegro era porque ele andava com Deus. É porque ele era alguém que tinha intimidade com Deus. Ele era alguém que tinha proximidade com Deus. Numa conversa recente com um irmão, falando de algumas dificuldades, etc, etc, eu disse o seguinte: meu irmão, só tem um jeito de você mudar a sua história. Traz Jesus para perto. Traz Jesus para perto. Só é esse jeito. Pastor, eu estou com dificuldade com os meus filhos, o que eu faço? Traz Jesus para perto. Eu estou com dificuldade com a minha esposa, o que eu faço? Traz Jesus para perto. Eu estou com dificuldade da minha empresa, o que eu faço? Traz Jesus para perto. Porque veja bem, hipoteticamente pensando, tá bom? Seu casamento está horrível. Seu marido, sua esposa, na sua concepção, na sua forma de ver, não é tão legal assim. E aí, por causa disso, você também acaba não se tornando tão legal assim. Porque a gente cresce, mas o argumento não muda. Lembra, 2 irmãos pequenos, eu e minha irmã, a gente falava isso direto. Não faz isso com a sua irmã não, eu respondia: não, mas foi ela que começou. A gente cresce, vira adulto, casa, acha que está maduro. Aí você pergunta para o marido: mas por que você trata a sua esposa assim? Não, mas foi ela que começou. Não muda, a gente cresce, mas o argumento é o mesmo. Ou seja, eu sou ruim porque ela é ruim. Eu sou ruim porque ele é ruim. Agora, traz Jesus para perto. Traz Jesus para perto. Começa a mostrar Jesus na sua vida. Começa a viver Jesus na sua vida. Começa a andar com Jesus na sua vida. Começa a ser o marido, começa a ser o empresário, começa a ser o amigo, o pai, a mãe, que Jesus quer que você seja. Traz Jesus para perto. No mínimo, isso vai constranger o seu coração. No mínimo, na hora que você for falar... Sabe quando as pessoas se sentem intimidadas? Isso acontece porque eu sou pastor. Então, de repente, ontem mesmo, o Tiago, a gente foi no aniversário, o Tiago toca aqui, fez uma brincadeira comigo, eu cheguei no aniversário, era aniversário de criança. E aí eu cheguei no aniversário, o Tiago brincou aqui comigo: ei, pastor, o pessoal viu que você estava chegando aqui, mas antes estava um funk aqui, ó. O negócio aqui estava feio. Eu falei: né, as criancinhas de 3 anos, tudo.
Ele brincou comigo, claro que ele brincou comigo. Não estava acontecendo nada disso, ninguém nem viu eu chegando, mas ele só quis brincar, porque às vezes, quando a gente chega por ser pastor, se a pessoa está falando um palavrão, se a pessoa está contando uma piada suja, se a pessoa está, sei lá o quê, há uma normalidade em você, não vou mudar, não vou, o pastor chegou aí, fala isso não. Agora imagina que o efeito, quer dizer, nem todo pastor provoca isso, né? É verdade também. Mas imagine agora que você traz Jesus para perto. Quando você vai levantar a sua voz, quando você vai disciplinar o seu filho, não com amor, mas com ira, Jesus está perto, está te olhando. Isso no mínimo vai constranger você. Quando você for fazer um negócio onde você está mentindo para alguém, isso no mínimo vai constranger você. Eu só tenho uma forma de andar de maneira justa, íntegra e reta nesse mundo perverso e mau. Andando com Deus. O problema é que a gente quer fazer o inverso. A gente foi ensinado que nós precisamos viver uma vida moral correta, uma vida de regras, uma vida de normas. Então a gente tenta se encaixar nas regras, a gente tenta se encaixar nas normas, só que o nosso coração é mau. E o que acontece é que a gente vai rompendo uma norma de cá, outra de lá, e vai abrindo brecha, e não vai fazendo e tal, e de repente a vaca foi para o brejo. A sua fórmula tem que ser diferente, meu irmão. Você primeiro tem que começar a andar com Deus. Porque é Deus quem vai transformar o seu coração. É Ele que vai pôr mais amor em você. É Ele que vai pôr mais paciência em você. É Ele que vai dar discernimento e sabedoria para você lidar com circunstâncias adversas. É Ele que vai dar força para você ser o marido, a esposa, o empresário, o empregador, o empregado, o amigo. Enfim, é Ele quem vai fazer isso. É o andar com Deus que transforma o seu coração, de maneira que ele se transforme em alguém justo e íntegro. Você querer ser justo e íntegro pelas suas próprias forças, pela sua própria capacidade, pela sua própria maneira de pensar, apenas vai te tornar alguém hipócrita. Porque você pode até fazer coisa boa, mas se as pessoas começarem a te conhecer, elas vão ver que você é ruim. Você pode até ser bonitinho no Facebook, no Instagram, mas quando as pessoas te encontram pessoalmente, elas começam a notar a podridão que há no seu coração. Eu só sou justo, íntegro, se eu ando com Deus. Nunca o contrário. Nunca o contrário. E aí o verso 10 termina dizendo o seguinte: Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. O andar com Deus aqui também tem uma referência interessante. Porque qual foi o outro homem que a Bíblia já tinha dito que andou com Deus? Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e foi levado por ele e não conheceu a morte. Por que esse texto também está fazendo essa referência? Porque está querendo deixar claro que Noé é da mesma linhagem santa de Enoque. Há um aspecto de aliança, de descendência, que está descrita desde Gênesis capítulo 3, e isso vai sendo desenvolvido pelo resto de toda a Bíblia. Mas aqui está deixando claro, e é por isso que depois, logo em seguida, a descendência de Noé já é narrada. Ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Nós vamos ver que nem todos foram assim, show de bola. Mas a descendência continua ali. Segundo lugar, olha só o que esse texto nos mostra. Então, o texto apresenta Noé. Quem era Noé? Um homem que andava com Deus. Esse era o resumo. Em que contexto ele estava? Continua o texto. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Então, observe o seguinte: Noé andava com Deus, e o resto? O resto não. O resto andava com suas pernas. O resto andava conforme o desejo do seu coração. O resto andava conforme o seu querer. O resto não andava com Deus. O resto seguia o seu desejo. O resto fazia o que estava na telha. O resto fazia o que queria. O resto vivia intensamente o dia de hoje, porque não pode esperar nada para amanhã. O resto vivia segundo as filosofias do seu próprio coração ou as filosofias que o mundo lhe apresentava. O resto era assim que vivia. Qual é a consequência de você não andar com Deus? A consequência de você não andar com Deus, ou da terra não andar com Deus, é que ela se encheu de violência, é que ela se encheu de maldade, ela se encheu de ganância, ela se encheu de coisa ruim.
A violência aqui, essa palavra pode significar aqui matar, roubar, humilhar, enganar, desprezar, zombar, escarnecer. Não é só você fazer o mal, não é só você dar um murro em alguém. Se você humilha alguém, se você quer maltratar alguém, se você quer diminuir alguém, isso também é violência. Se você engana alguém, isso também é violência. E essa era a grande característica da terra, aonde que tinha violência? Em tudo que é lugar. Ela estava cheia de violência, porque ela estava corrompida aos olhos de Deus. Por quê? Porque essa galera não andava com Deus. E essa é a consequência. Quando eu não ando com Deus, quando aquele que está do meu lado não anda com Deus, quando a minha casa não anda com Deus, a minha casa está corrompida. E o que vai acontecer com a minha casa? A conduta vai ser corrompida. Observe a consequência do verso 12. Ao ver que a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido sua conduta. Todo mundo agia de forma ruim. Eu não ando com Deus. Minha esposa não anda com Deus. Possivelmente meu filho não vai andar com Deus. E a nossa conduta vai ser o quê? Corrompida, corrupta, violenta. Porque Deus não está presente. Nesse caso aqui, a coisa é mais ampla. A coisa é mais profunda. A terra toda havia se contaminado. Todos os homens daquele momento haviam se contaminado. É bem verdade que a quantidade de pessoas era bem menor do que nos dias de hoje. Mas todas que existiam, com exceção de Noé, eram corruptos. E qual é a consequência da corrupção? Qual é a consequência do pecado? Qual é a consequência do mal? É a destruição. Olha o que diz o verso 13. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu destruirei juntamente com a terra. Deus disse a Noé: olha, eu vou dar um basta nesse negócio, chega. Eu vou destruir todo mundo, preste bem atenção, Ele não vai destruir só os homens. Ele vai destruir os homens, os animais e a terra. Todos vão sofrer a consequência da maldade e da corrupção do homem. Por quê? Porque lá em Gênesis nos foi apresentado um homem chamado Adão como representante, não só da humanidade, mas de toda a criação. Quando o homem corrompe, quando o homem anda em violência, não só o homem sofre, mas a terra também. Essa não é a primeira referência que você vai ver dessa forma. Se você for para o texto de Ageu, capítulo 1, por exemplo, Deus vai dizer que a terra reteve o orvalho, de maneira que não dava fruto, de maneira que os rebanhos não davam a sua produção, de maneira que o trabalho do homem não rendia. E o texto diz que o salário que o homem recebia era como colocar num sactel furado, porque nada sustentava, nada dava. Por quê? Porque os homens não queriam adorar a Deus, os homens não queriam reconstruir o templo. E a consequência não recaía só sobre os homens, mas também sobre a terra. Se você for para Lamentações e ver a destruição que aconteceu depois da invasão de Israel, você vai ver que toda a terra foi destruída ao ponto de que em Lamentações capítulo 4, Jeremias nos conta que as mães comiam os seus filhos. Porque não tinha comida, não tinha produção, não tinha de onde vir nada. A minha corrupção, a sua corrupção, destrói a mim, destrói o núcleo em que nós estamos inseridos, destrói a sociedade que nós estamos inseridos e destrói a terra em que nós estamos. Destrói tudo. Destrói tudo. O nível de corrupção tinha sido tão alto, tão grande nesse momento, porque não tinha um justo, a não ser Noé, que a terra toda sofreria a sua consequência. Essa é a relação. É por isso que às vezes a sua casa a coisa não está caminhando legal. Porque as atitudes não são de alguém que anda com Deus, mas é de alguém que anda com as suas próprias pernas, com o seu próprio coração.
É por isso que há tanta violência, há tanta zombaria, há tanta humilhação, há tanta gritaria, há tanta ofensa. Porque Deus não está presente. Nós acabamos de celebrar a ceia, que significa o quê? A presença real de Jesus sobre nós. Aqui nós estamos vendo o que é o contrário disso. Jesus não está aqui, Deus não está aqui, o amor de Deus não está aqui. O que está? Violência, corrupção, engano, mentira. É isso que está. É isso que está aí. Só que até para Deus isso tem um limite. E nesse caso aqui já tinha chegado. Deus falou assim: eu vou começar do zero esse negócio. Eu vou destruir tudo. Tudo, tudo. E às vezes você pode estar se perguntando assim, o seguinte: pastor, mas esse negócio de dilúvio aí foi na terra toda mesmo? Porque eu já ouvi falar que deve ter sido só ali em Israel e tal. A resposta é simples. Nós cremos que foi na terra toda, por duas razões. Primeiro, quando você faz uma análise exegética do texto, ou seja, no hebraico original, o que está sendo dito aqui é que foi na terra toda. Então a informação que está contida na Bíblia é que foi na terra toda. Quando você vai para fora da Bíblia para buscar informações, se isso é verdade ou não, você vai poder identificar narrações de dilúvio em toda a terra, em todas as grandes, em todos os lugares da terra, nos seus primeiros povos. Ou seja, existem aqui na América narrativas dos primeiros povos que aqui existiram de um dilúvio, que aconteceu aqui, na nossa América. Existe, por exemplo, na cultura grega, a narrativa de um dilúvio. Existe na cultura mesopotâmia a narrativa de um dilúvio. Então o que isso nos leva a crer? Ah, pastor, mas as histórias não são exatamente iguais. Pode não ser. Mas o que tem de igual em todas elas? Que teve um dilúvio sobre toda a terra. Então ou todo mundo mentiu, ou todo mundo falou a verdade. Ok? Só para matar a curiosidade, aqui não é aula de ciências, então é só uma informação. Tem como você se aprofundar sobre esse tópico, sobre esse assunto. Se você quiser fazer isso, me procure, eu posso te indicar alguns livros, algumas coisas para você ler. Então, beleza. Então, nós já identificamos aqui, quem não anda com Deus, se corrompe, o ato é de violência, isso se enfurece, isso enche de violência, e a sua conduta é uma conduta corrompida. Mas e aí? E aí Deus vem com a sua graça. Olha só o que diz o verso 14. Como é que o texto terminou? Verso 13. Eu destruirei juntamente com a terra. Verso 14, olha só, terceiro lugar. Você, porém, faça uma arca, de madeira de cipreste, dividida em compartimentos, revista de piche por dentro e por fora, faça com 135 metros de comprimento, 22 metros de largura, 13 metros de altura, faça-lhe com teto em vão de 45 centímetros de teto e o corpo da arca, coloque uma porta lateral na arca, faça um andar superior, um médio, um inferior. Ele deu todos os detalhes de como deveria ser feita essa arca. Tamanho, tipo de madeira que tem que usar, como é que tem que fazer, onde é que tem que ter uma escotilha, onde é que tem que estar a abertura e etc, etc, etc. Sabe o que significa? Que Deus, para o povo da sua aliança, para o povo para o qual Ele escolheu, para o povo para o qual Ele amou, Ele sempre apresenta a salvação e a graça dEle. Ele sempre apresenta a salvação e a graça dEle. Sempre apresenta a salvação e a graça dEle. Existe um caminho de salvação para mim e para você, meu irmão. Existe um caminho de redenção para mim e para você. Existe um caminho diferente do caminho de destruição. Existe. No caso de Noé aqui, era a arca. Mas acompanhe comigo uma coisa. Se você for lá para 1 Pedro 3, 22, olha só o que diz a palavra do Senhor, 1 Pedro 3, 22. Que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Naquela, algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não por remoção de sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. Eles estão sujeitos às anjos, autoridades e poderes. O que Pedro está dizendo aqui? Resumindo, Jesus é a nossa arca. É isso que Pedro está dizendo.
Porque ele está anunciando a destruição do mundo. Ele está dizendo, olha, Jesus vai vir, vai destruir com tudo, vai acabar com tudo. E eu quero dizer para vocês, isso já aconteceu. Lá na época de Noé, Deus veio e destruiu tudo, e só foram salvas 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas. E como que nós vivenciamos isso? Como que nós experimentamos isso? Pedro diz, através do batismo. Ele não está dizendo que o batismo salva. O que ele está dizendo aqui é que o batismo é a representação da salvação, assim como a arca era a representação da salvação. Porque o que realmente salva? Ele deixa claro aqui, ele diz isso aqui. Não por remoção da sujeira do corpo, mas compromisso de boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. Nós somos salvos por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Agora, qual é o problema? O problema é que às vezes esse caminho não serve para nós. Não serve. Uma vez eu estava indo num velório, e eu estava atrasado, era lá em Goiânia, e eu estava saindo de Séries, indo para lá, e eu cheguei em Goiânia, caí na marginal, estava engarrafada. Aí eu liguei o GPS, vou ver com o GPS aqui qual que é o caminho mais rápido. Pus no GPS, o GPS falou que era para ir pela marginal. Falei, esse trem não vai dar certo. Aí eu peguei, virei, entrei no setor universitário, saí descendo para cá, virando para lá e não sei o que, papai. Resumindo, o GPS dizia que eu estaria lá em 25 minutos. Eu cheguei em 45. Eu não quis seguir o caminho. Eu achei que eu sabia um caminho melhor. Eu achei que eu sabia fazer o caminho de uma melhor forma. Eu achei que eu saberia andar melhor do que aquilo que foi me indicado. E muitas vezes é exatamente isso que eu e você fazemos. Deus está dizendo o seguinte, você quer ser salvo? Você quer ter sua vida transformada? Você quer viver com esperança? Você quer experimentar da verdadeira alegria? Ande comigo. Tenha Cristo Jesus como seu Salvador, Rei da sua vida. Receba a graça, o amor que é manifestado através dele na cruz do Calvário. Desfrute da ressurreição e da vida eterna que tem através e por meio de Jesus Cristo. Ah, pastor, não quero não. Eu quero ir na igreja, tal. Posso fazer umas 2, 3 orações no ano, porque eu não sou muito bom de fazer oração. Posso ler com um versículozinho aqui, outro acolá. Mas esse negócio de seguir Jesus, seguir, assim, não dá não. É porque Jesus fala que o marido tem que amar a esposa que nem Jesus amou a igreja. E aí já complicou para mim, pastor, porque Jesus morreu pela igreja. E Jesus foi humilhado pela igreja. Jesus foi perseguido pela igreja. Jesus foi inclusive morto pela igreja. E aí ele está dizendo que eu tenho que ser esse tipo de marido? Estou fora, quero não. Sabe o que é? É que Jesus diz que a mulher tem que ser submissa ao marido. E aí, pastor, eu não estou muito afim disso, porque meu marido já é carne de pescoço. E se eu baixar a guarda, esse homem acaba comigo. Então não, eu tenho que ir para cima, eu tenho que me impor, eu tenho que... Então para mim não serve, esse negócio de ser de Jesus, assim, não... Eu acho que eu sei um caminho melhor para esse negócio. Sabe o que vai acontecer? Você vai chegar atrasado como eu cheguei no meu compromisso. A diferença é que o meu compromisso não estava valendo a vida eterna. O seu está. O seu está. Você pode até achar, meu irmão, que existe um meio de salvação melhor. Você pode até achar que você pode criar um mecanismo de se salvar. Você pode até achar que no meio da galera, dessa corrupção, dessa loucura, você é quase um Noé, justo e íntegro. Mas se você não anda com Deus, você é apenas um ser moralmente falso. Você está enganando a você mesmo e talvez algumas pessoas do seu lado, mas você não engana a Deus. Há um caminho de salvação.
Pastor, mas eu não estou convencido que esse caminho é Jesus ainda não. Então vamos para a Bíblia, olha só, Atos capítulo 16, verso 30 e 31 diz assim: então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Romanos 10, 9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer de todo o seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. João 5, 24 diz: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 10, 28 diz: eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Atos 4,12 diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Não existe outro caminho de salvação que não seja a graça maravilhosa manifestada através da cruz do Calvário em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele é a sua arca. O dilúvio já se apresenta, meu irmão. A destruição está vindo e ela é certa. Então faça. Isso é que é o legal do texto. Você percebeu isso aqui no texto? Noé ouviu o seguinte de Deus: você, porém, fará. E se você olhar para o texto, você vai ver, você, porém, fará, verso 15, faça não sei o que, verso 16, faça ali um teto, depois no mesmo verso 16, coloque uma porta, no mesmo verso 16, faça um andar. Quem que era para fazer esse negócio todo? Noé. É a mesma coisa da gente. Ame o seu próximo, trate a pessoa com justiça, tenha misericórdia daquele que está te devendo, perdoe, peça perdão. São coisas que eu e você precisamos fazer. Essa é a nossa arca. Essa é a nossa arca. Essa é a nossa arca. Só que alguns podem ainda duvidar. Falar: mas será que Jesus vem mesmo? Eu não sei não, hein? Esse trem de que Jesus vai vir e tal. E se não vir? Perdi tempo na vida? Parece que isso já aconteceu, mesmo na época de Jesus. E na segunda carta de Pedro, Pedro também escreve sobre isso. Na primeira carta ele já fala que Jesus é arca, mas na segunda carta, em 2 Pedro 3, de 4 a 10, ele diz o seguinte, olha só. Eles dirão: que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céu e terra, e esta formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, dos céus e da terra que agora existem, estão sendo reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Pelo contrário, Ele é paciente com você, não querendo que ninguém pereça, mas que todos que cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Jesus está vindo, a trombeta já está tocando, e Ele já está chegando. Seu prazo está curto, você tem pouco tempo para se arrepender. Arrepender de quem você é, arrepender das suas atitudes corruptas, arrepender das suas atitudes violentas, arrepender da sua postura e começar a ser quem Deus quer que você seja. Você precisa começar a andar com Deus. Você precisa parar de brincar de religião. Meu irmão, preste atenção, nós não estamos falando de você frequentar uma igreja. Nós não estamos falando de você ter uma carteirinha, sou membro da igreja, sei lá, não. Nós estamos falando de você andar com Deus. Se a igreja A, B, C ou D vai ser instrumento de Deus, de bênção na sua vida para você crescer nesse andar, show de bola. Mas o que nós estamos defendendo aqui não é denominação, não é porta de igreja, não é nada disso. Você precisa andar com Deus, por isso não terceirize a sua fé. As pessoas estão dizendo o seguinte: eu ando com o pastor fulano de tal da televisão. Meu irmão, você vai ter tanta decepção.
Você vai chegar lá e falar assim, eu sou da igreja do pastor fulano. Pode ser daqui mesmo. Eu sou da igreja do pastor Vinícius, lá de Petrópolis. Então, não adianta nada não. Não, mas eu tomo café com ele direto, nós estudamos a Bíblia junto e tal. Então, mas seu coração nunca teve com Deus. Não adianta você amar a igreja, não adianta você amar o pastor, não adianta você amar nada disso se você não ama a Deus. Se você não ama a Deus. Isso é que é andar com Deus. Não terceirize a sua fé. No último domingo alguém me perguntou assim, pastor, mas por que Deus não acabou com tudo? Logo com Noé. Estava ruim, está na cara que ia ficar ruim do mesmo jeito. Por que não acabou com tudo logo? Por sua causa. É o que Pedro explica aqui. Ele diz que ele aguarda com paciência até que todos sejam salvos. Lembra da descendência? Tem uma lista, meu irmão. O povo eleito, amado de Deus, já está tudo na cabeça de Deus. E Ele está esperando só essa lista acabar. Na hora que bater no último nome lá, você pode ter certeza que pum, vai acabar com tudo. Mas até chegar nesse último nome, até a última pessoa que Deus escolheu amar e salvar, não ser salva, Ele ainda vai aguardar com paciência. E essa pessoa pode ser você. Já pensou nisso? Você pode ser o último que Deus está esperando completar a lista. Então, de repente, se você se arrepender agora, Jesus já volta agora mesmo. Você está achando isso bom ou ruim? Tem gente que ficou preocupado, falou, ixi, agora, hein? Eu não sei mais, agora se eu arrepender aqui, e agora? Mas é isso, essa é a verdade. Olha para você ver como Deus ama o seu povo. Ele aguarda com paciência. Mesmo vendo a perversidade, mesmo vendo a depravação, mesmo vendo que tudo que Ele criou está sendo destruído, Ele aguarda com paciência até que aquele que Ele ama seja salvo. Mas você precisa fazer a arca. Você precisa andar com Deus. Você precisa querer Deus. Você precisa querer Deus. E o texto termina com o seguinte: eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Eu vou destruir tudo. E Pedro disse, assim como ele destruiu com a água, agora ele vai destruir com fogo. Só que a Bíblia diz que dessa vez não vai ter o Noé, porque a sua igreja será arrebatada. Quando a sua igreja for arrebatada, não tem Noé mais. Só ficou a galera de Caim. Só a galera do mal que ficou. Só a semente da serpente que ficou. E aí o que vai vir? Fogo. Destruindo tudo. Vai destruir os homens, vai destruir os animais, vai destruir as árvores, vai destruir a terra toda, por causa da impiedade do homem. Mas a mesma Bíblia diz que esse mesmo Deus, no ato seguinte, vai restaurar todas as coisas. A terra vai ser restaurada, a vegetação vai ser restaurada, os animais serão restaurados, e aí a cidade santa vai descer do céu e habitar aqui, nessa terra, eternamente. Sem pecado, sem maldade, sem piedade, só Noé vivendo junto. Vai ser show de bola. Vai ser show de bola. Eu quero saber o seguinte: onde é que você vai estar? A arca é Jesus. Hoje, a arca é Jesus. A arca é Jesus. Eu quero apresentar essa foto aí para vocês, olha só, isso é só curiosidade. Nos Estados Unidos, fizeram a arca nas exatas medidas da Bíblia. Da mesma forma da Bíblia. Sabe quanto que gastaram? 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares. Você imagina quanto tempo Noé gastou para fazer esse trem sozinho. Na verdade, a Bíblia fala, foram 120 anos que Noé gastou. Eles gastaram um pouco menos que isso. Mas está lá, essa arca é um parque hoje, um parque de diversões cristão.
E dentro dela tem também as divisões, tal como está na Bíblia, os 3 andares. E aí eles imaginaram então como que ficariam os animais ali. E eles literalmente colocaram 2 espécies de cada animais dentro dessa arca. Provando então que é sim possível ter sido preservados os animais dentro da arca. Então, está lá no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. Se um dia, eu não sabia desse parque, fiquei sabendo, pesquisando. Se um dia eu tiver oportunidade, eu quero ir lá, porque eu acho que deve ser muito legal você ver esse negócio aí, vai ser joia. Mas está aí, só para curiosidade dos irmãos, tá bom? 4º e último lugar, vamos lá, vamos finalizar, que o meu tempo aqui já está no limite. Diz assim o verso 18: mas com você estabelecerei a minha aliança. Olha só o que diz o verso 17, vê se você lembra. Eu vou destruir tudo, tudo na terra perecerá, mas, você tem um mais na Bíblia, eu adoro esse negócio. Mas com você não, porque com você eu vou estabelecer a minha aliança. A palavra estabelecer aqui tem a ver com levantar, é como eu vou te colocar na minha aliança, você fará parte da minha aliança, porque o que Deus está dizendo aqui? Você é da descendência da semente da mulher, é de você que virá o meu prometido, é de você que virá o Messias, o Salvador. Há uma semente de Deus sobre a terra, e Noé fazia parte dele, e por isso Deus tinha aliança com ele, e por isso Deus preserva a vida de Noé. Eu vou estabelecer a minha aliança com você, e você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Diferente do filme, apenas um parêntese aqui, quem viu aquele filme Noé mais recente, que é muito ruim por sinal, mostra que só tinha uma esposa. E isso não é verdade, Noé já tinha 500 anos. Os filhos de Noé, bem provável que tinha mais de 300, 200, sei lá quantos anos que eles tinham, que não fala aqui. Mas eles já eram adultos, eles já eram casados. Então, entrou Noé, a esposa, os 3 filhos, já adultos e casados, e as 3 noras, né, de Noé, foi no balaio de gato também, entrar ali na... Né? Uma coisa curiosa aqui, que esse texto nos mostra. Há um texto na Bíblia que diz que Deus abençoará até a 1000ª geração e amaldiçoará até a 4ª geração. O que esse texto na Bíblia está mostrando para nós? Há uma disposição de Deus em abençoar muito maior do que amaldiçoar. E há uma disposição de abençoar a próxima geração. A próxima geração. Nós vemos isso na Bíblia por diversas vezes. Deus preserva por causa de Davi, Deus preserva por causa de não sei quem, Deus preserva por causa de que alguém foi. O que significa aqui um papo para os homens, porque você é o cabeça da sua casa, não importa o que a sociedade diga, não importa o que livro, sei lá das contas diga, você é o cabeça da sua casa. Essas pessoas foram salvas ou entraram na arca por causa de Noé. Só por causa de Noé, não foi por causa da mulher de Noé, não foi por causa dos filhos de Noé, foi por causa de Noé. Significa o seguinte: você que é o cabeça da sua casa é um instrumento de bênção ou de maldição na geração que está por vir. Na geração que está por vir. Você pode ser o motivo dos seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos experimentarem a ira do Senhor? Ou pode ser o motivo de seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos, e por assim vai, experimentarem a bênção do Senhor? Há uma relação de proporção nesse sentido na Bíblia. Não estou dizendo aqui de salvação não, tá bom? Salvação é graça, não estou dizendo de salvação não. Verso 19: faça entrar na arca um casal de cada ser vivo, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de cada ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno, que se mova rente ao chão, virá um casal, e você para que sejam conservados vivos. Ou seja, Noé não teve que sair catando esses bichos, eles vieram. E armazenem todo tipo de alimento para que vocês e eles tenham mantimento. O pedido era doido, fala a verdade. Você vai construir uma arca com esse tamanho todo, que hoje gastaram $100 milhões para fazer, hoje com toda a tecnologia, todos os negócios. Vai fazer isso sozinho, no máximo os filhos ajudaram, 4 pessoas. Ainda vai vir os bichos de tudo que é espécie na terra. Quando eu falei isso, a Ju falou assim: mas até as baratas? Eu falei, tem que ter ido, né? Não é porque barata sobrevive a tudo.
A pergunta é: Deus quer que você ande contra a correnteza desse mundo, meu irmão? O mundo é mau, o mundo é corrupto. O mundo nos leva a seguir o desejo do nosso coração, é isso que o mundo diz. Faça você mesmo. Não deixa que ninguém diga o que você pode e o que você não pode fazer. Não deixa que ninguém viva a sua vida do jeito que você quiser. Tome as suas decisões. Pois Deus está dizendo para você o seguinte: construa sua arca, ande comigo, e eu preservarei. Eu tenho uma aliança com você. Eu vou te estabelecer nessa aliança, te levantar, te colocar nela. Você faz parte dessa aliança. Por isso eu vou te preservar da minha ira e da minha destruição. De lambuja, eu vou levar a sua esposa, seus filhos, e as noras também. Acho que sogra você viu que ficou para trás, né? Porque não, daí também não. Brincadeira, viu, gente? A pergunta é: o que você vai fazer? Porque você pode ter ouvido tudo isso aqui agora e você pensou assim: nossa, que legal, realmente eu preciso mudar, né, rapaz? Eu preciso fazer diferente. Eu preciso construir minha arca mesmo, andar com Jesus. Realmente, Jesus está vindo aí, esse negócio é sério. Ele já destruiu uma vez com água, agora vai ser com fogo, e o bicho está pegando. E o mundo está ruim mesmo, que eu estou vendo que o mundo está ruim. A pergunta é: o que você vai fazer? Porque olha só como que termina esse texto. Verso 22. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Ele não falou: vou pôr um arco um pouquinho menor, Deus. Eu vou deixar as baratas de fora que eu não gosto. Não. Ele fez tudo exatamente do jeito que Deus falou. Não tem jeitinho. Não tem mais ou menos. Com Deus é o seguinte: ou é tudo ou é nada. Se você faz 99% do que Deus pediu para você fazer, é nada. Não adiantou nada. É tudo ou é nada. Ou você entrega 100% do seu coração, ou é nada. Ou é nada. E esse é o desafio nosso. Essa é a dificuldade. Porque nós naturalmente não queremos. Para fechar, o que fazer? Em primeiro lugar, a violência do mundo nunca deve ser desculpa para não andar com Deus. Hoje você aprendeu esse negócio aqui. Você não pode usar isso como desculpa mais. Ah, pastor, mas todo mundo faz. Lembra da sua mãe: você não é todo mundo. Você é alguém que anda com Deus. Você é alguém que anda com Deus. Você não é todo mundo. Você é filho de Deus. Segundo lugar, a vida corrompida traz verdadeira destruição. Observe, meu irmão, tem muita gente colocando a culpa em Deus porque a família está um desastre. Ah, minha família está toda lascada, meu filho está todo lascado, minha esposa está toda lascada, meu marido está todo lascado, a gente só briga, só isso, só aquilo. E quem é que está andando com Deus nesse negócio todo aí? Me fala, quem é que está andando com Deus? Quem é que está trazendo Jesus para dentro desse lar? Quem é que está trazendo Jesus para dentro desse lar? Quem que é? Que a culpa não é de Deus não, amigão. A culpa é sua. Quem está agindo de maneira violenta, corrompida, pervertida, é você. E só tem um jeito de mudar esse negócio. É com Jesus. É andando com Ele. Tem gente que diz o seguinte: eu vou parar de fazer tal coisa. Eu vou decidir. Parei. E não anda com Jesus. Parei, força de vontade, eu posso, eu consigo. Dá um tempo. Deu zebra. Funcionou não. Você sabe por quê? Porque o coração não foi transformado. Sabe por quê? Porque eu e você não conseguimos transformar o nosso próprio coração. A coisa só muda quando a gente anda com Deus. Terceiro lugar, o juízo de Deus sobre a corrupção humana nada mais é que dar fim àquilo que já está completamente destruído. Por que eu escrevi isso aqui? Porque às vezes você pensa assim: nossa, mas que deu ruim, hein? Rapaz, matou todo mundo. Todo mundo. Não sei quantas pessoas tinha na terra, mas deve ter sido gente, hein? Deus assassino, como é que pode um negócio desse? Você não está entendendo, amigão, eles já estavam destruídos. Eles já estavam vivendo a destruição. O que Deus fez foi destruir aquilo que já não tinha solução.
Foi isso que Deus fez. Não é assim quando a gente faz, quando a gente vai pegar e compra uma casa, que a fundação não aguenta, não dá para reformar, o que a gente faz? Põe para baixo, começa outra. Foi isso que Deus fez. Então não pense que Deus... Na verdade, Deus foi muito misericordioso. Que às vezes podia ter um Noé lá. E aí tinha acabado mesmo, não tinha chegado na gente, e ele lascou. Quarto, construa a arca, ou seja, siga o caminho de salvação que o Senhor lhe deu. É de graça, Ele nem cobra por isso. Não tem nada para você fazer, é apenas abrir, escancarar o seu coração e falar: Jesus, eu quero andar contigo. Pronto, é só isso. Não tem malabarismo, não tem rito, nada. É andar com Jesus. Por isso que a salvação é de graça. Ao invés de criar a sua própria salvação, você só encontrará destruição se você fizer isso. Se você construir a sua própria salvação, o que você vai encontrar é destruição. Quinto lugar, Deus tem uma aliança com o seu povo eleito, e este é o único motivo de ainda não termos sido consumidos pela sua ira. Portanto, arrependa-se enquanto é tempo. Eu espero que o último esteja aqui agora. Não precisa nem da gente ir para casa. Já sai daqui para o céu. Mas Deus está esperando você, meu irmão. Você, se arrepender de verdade. Lembre-se, não é fazer compromisso com a igreja, não é fazer compromisso com o pastor, é fazer compromisso com Deus. Com Deus. Se arrepender de verdade. Se arrepender de verdade. Deus está esperando por você. E é só por isso que Ele ainda não derramou a ira dEle para valer sobre nós. Sexto e último lugar. Arrependa-se é mudar a rota, o caminho. Nesse caso significa não viver conforme as suas vontades, mas fazer tudo quanto Deus mandar. Exatamente como Deus mandar. Porque às vezes você sai daqui e fala: não, arrependi, pastor, arrependi, você é diferente. Você é outro homem, você é outra mulher, arrependi. Mas amanhã você faz a mesma coisa, você levanta do mesmo jeito, você vai no mesmo lugar, você conversa do mesmo jeito. Deixa eu dizer um negócio para você. Você pode ter tido um sentimento de tristeza no seu coração ao ouvir tudo que você ouviu aqui nessa noite, mas arrependimento não passou nem perto de você ter isso. Arrepender é isso aqui, ó. É você estar andando aqui e aí você diz: arrependi. Então você para de andar nessa direção. Você muda a rota e agora você vai em outra direção. Não dá para você dizer que se arrependeu fazendo as mesmas coisas. Não dá. Arrependa-se de verdade. Uma última frase, e agora é para valer. Acabou. Cada segundo das nossas vidas que passamos construindo a nossa própria arca, ou seja, o nosso próprio meio de salvação, estamos perdendo tempo. Cristo é a única verdadeira salvação que nos é dada gratuitamente pela aliança de Deus. Portanto, quebre o seu orgulho e se agarre ao único e verdadeiro Salvador. Viva o Evangelho de Jesus, ande com Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos mostra a salvação, o Senhor nos dá a salvação de maneira gratuita. O Senhor, ó Pai, faz tudo por nós. Obrigado pelo convite maravilhoso de andar com o Senhor, mesmo sendo pessoas sujas, violentas, corruptas, pervertidas, ó Pai. O Senhor ainda assim estende esse convite de graça, para que nós possamos andar contigo, para que nós possamos ser diferentes, para que nós possamos experimentar do Teu amor, da Tua aliança, da vida e vida verdadeira que há no Senhor. Pai, em nome de Jesus, desperta-nos para Ti, abra os nossos olhos para o Senhor, ó Pai, e traga verdadeiro arrependimento pelo poder do Espírito Santo do Senhor sobre os nossos corações, ó Pai. E possamos ser resgatados por Ti, ó Pai, verdadeiramente, hoje, em nome de Jesus. Amém
Amém e amém.